os cogumelos cantam baixinho e as borboletas dançam com o vento, morava uma bruxinha chamada Bruxilda. Mas não pense que Bruxilda era daquelas bruxas que fazem muá, ha, ha e voam com trovões. Não. Bruxilda era uma bruxa muito, muito boazinha. Ela usava um chapéu roxo de pontinha caída, uma capa cheia de estrelinhas brilhantes e uma vassoura que fazia zum zum em vez de vrum. Sua casinha era pequena, redonda e toda feita de madeira cheirosa. Tinha janelas em forma de corações e um telhado coberto de folhas vermelhas e douradas. Quando o vento soprava, as folhas faziam shh, shh, como se contassem segredos só para quem prestasse atenção. Bruxilda adorava sua casinha. Dentro dela havia um fogão antigo que cheirava a bolo de mel, almofadas fofinhas em formato de lua e um caldeirão especial que não fazia poções de susto, mas sim poções de soninho. Todas as tardes, quando o céu ficava rosado e as estrelas começavam a piscar lá no alto, Bruxilda preparava sua poção favorita, a poção da calma. Ela colocava pétalas de flor dormideira, um fio de mel da abelha sonolenta, um pedacinho de algodão de nuvem e 3 gotinhas de lavanda. 1, 2, 3. Cheirinho de paz outra vez, dizia ela sorrindo. Depois, ela soprava a fumaça da poção pela chaminé e o ventinho levava o cheirinho pelo mundo, chegando bem devagarinho nos quartos das crianças. Boa noite, pequenos, sussurrava Bruxilda. Que os sonhos sejam doces como marshmallows. Lá fora, os bichinhos da floresta começavam a bocejar. O coelhinho Pipó já estava escovando os dentinhos. A corujinha Luma pendurava sua lanterninha no galho mais alto e piscava um olho só, sonolenta. Até o ouriço rabugento, que sempre dizia, não tô com sono, já estava se enrolando numa folha bem quentinha. Bruxilda acendia sua lanterninha em forma de estrela, subia em sua vassoura brilhante e sussurrava para ela: vamos ver quem precisa de ajuda para dormir hoje. A vassoura fazia zum zum e subia no ar com uma dança leve, flutuando entre as árvores, passando pelas nuvens, indo em direção ao jardim dos sonhos. Mas essa parte da história, essa é para o próximo capítulo. Agora é hora de fechar os olhinhos, respirar bem fundo e sentir o cheirinho da poção da calma. Shhh. Boa noite, com carinho da Bruxilda. Bruxilda adorava sua vassoura, mas ela não era uma vassoura comum, daquelas feitas só de galhos e palha. Não, não. A vassoura de Bruxilda era especial, feita com madeira mágica da árvore dos sonhos e cerdas de estrela cadente. Ela tinha um nome também, Luzia. Pronta para voar, Luzia? Perguntava Bruxilda toda noite. A vassoura respondia com um leve tremelique e acendia uma luzinha dourada bem na ponta, como uma lanterna brilhante. Era com essa luz que elas viajavam pelos céus noturnos, ajudando quem estivesse com dificuldade para dormir. Bruxilda subiu na vassoura e se ajeitou. Era como sentar numa nuvem quentinha. Luzia flutuou suavemente e, num sopro de vento leve, subiu por entre as folhas das árvores. Lá de cima, a floresta parecia uma colcha de retalhos, verde escura, azulada, prateada de luar. A lua olhava tudo de lá do céu e sorria com seus olhos redondos. Hoje vamos visitar alguém especial, disse Bruxilda, olhando seu mapa de estrelas. Bruxilda não usava mapas de papel. Ela usava um mapa estelar, feito de luzinhas que piscavam quando alguma criança ou bichinho precisava de ajuda para dormir. E naquela noite, uma luzinha piscava com força perto do lago silencioso. Parece que o esquilo Rufus está com dificuldades hoje, murmurou Bruxilda. Luzia, a vassoura,
balançou contente. Ela adorava voar até o lago silencioso. Era um lugar calmo, com patinhos bocejantes e nenúfares que dançavam devagar na água. Chegando lá, Bruxilda pousou com cuidado perto de uma árvore retorcida, onde vivia Rufus, o esquilo mais agitado da floresta. Mas naquela noite, Rufus não estava pulando nem correndo. Ele estava acordado, com os olhinhos bem abertos e o rabinho tremendo. Bruxilda! Chamou ele, assim que a viu. Não consigo dormir. Meu pensamento está fazendo cócegas. Bruxilda sorriu com doçura e sentou ao lado dele. Pensamentos que fazem cócegas costumam ser os mais teimosos, disse ela. Mas tenho uma ideia. Ela tirou do bolso um frasquinho com glitter dourado. Era o pó das estrelinhas sábias. Bastava uma pitadinha para deixar os pensamentos mansinhos. Pronto, uma pitadinha no travesseiro de folhas. Assim, disse ela, espalhando o pozinho brilhante. Depois, pegou seu tambor-lua e começou a tocar uma canção muito, muito suave. Tum, tum, tum. No céu, uma estrela brilhou. Tum, tum, tum. No sono, o esquilo bocejou. E não é que Rufus bocejou mesmo? Uma vez, 2 vezes, até o rabinho parar de tremer. Mais um verso, Bruxilda, murmurou ele, com a voz ficando cada vez mais molezinha. Mas Bruxilda só sussurrou. Boa noite, esquilinho. Os sonhos já estão vindo, bem devagarinho. E com um sorriso no rosto e o pozinho de estrela brilhando em volta, Rufus finalmente fechou os olhinhos. Bruxilda subiu em luzia de novo e olhou para o céu. Uma nova luzinha piscava, lá no alto da colina. Mas isso... isso fica para o próximo capítulo. Shhh. Boa noite. A bruxinha ainda está voando, mas seus sonhos já estão pousando. Capítulo 3. O esquilo sem sono. No alto de uma árvore dobradinha como uma concha, o esquilo Rufus virou de um lado, virou do outro, mas nada de dormir. Mesmo depois da visita de Bruxilda, um novo pensamento apareceu. Um pensamento que fazia coceguinhas no coração. E se eu esquecer o que sonhei quando acordar? Perguntou ele ao travesseiro de folhas. Bruxilda, que estava voando por perto, ouviu com seus ouvidos de bruxa sensível. Ela pousou bem devagarinho, sem assustar. Está tudo bem, Rufus, disse com voz macia. Às vezes, a gente quer guardar um sonho bem forte, mas mesmo quando ele vai embora, ele deixa um pedacinho bom dentro de você. Deixa mesmo? Rufus perguntou com olhos curiosos. Claro, quer ver? Ela pegou uma sementinha mágica do bolso. Era a semente dos sonhos bons. Plante essa aqui perto da sua cama. Cada vez que sonhar algo bonito, ela vai crescer um pouquinho. E mesmo que você esqueça o sonho, ela vai lembrar por você. Rufus sorriu, aliviado. Então tudo bem. Acho que agora bocejo. Posso dormir. E dormiu, com a semente aconchegada num cantinho do ninho, enquanto a noite fazia cócegas na copa das árvores. Capítulo 4. A poção da calma. Na manhã seguinte, Bruxilda acordou com o canto de uma borboleta. Sim, uma borboleta que cantava bem baixinho, só para quem soubesse ouvir. Ela espreguiçou-se, tomou um chá de pétalas de estrela e foi direto para o caldeirão. Era dia de preparar mais poção da calma. Ela cantarolava enquanto mexia a mistura. Flor que dorme no galho a sonhar. Gotinha de lua para acalmar. Mel de abelha que gosta de ninar. Mistura tudo e começa a brilhar. Blim blim. A poção estava pronta. Saía um vapor roxo e dourado que fazia qualquer um se sentir quentinho por dentro. Ela encheu frasquinhos pequenos para levar na viagem da noite. Um para um ursinho que resmunga na hora de dormir. Outro para um patinho que só sonha correndo. E um especial para um lugar muito,
azul. Naquela noite, o céu estava diferente. A lua tinha ficado toda azul, o que só acontecia uma vez a cada 100 cochilos. Bruxilda colocou seu chapéu especial de dormir lua, subiu em Luzia e subiram entre as estrelas com aquele brilho prateado. Voaram por campos de nuvens, pularam sobre constelações e chegaram ao lugar mais bonito de todos, o Jardim dos Sonhos. Era um campo onde cresciam flores que só apareciam quando alguém sonhava bonito. Tinha flor de riso, flor de abraço, flor de passeio no colo, flor de dia feliz. E naquela noite, cada flor estava brilhando com luz azulada. É a lua azul, despertando os sonhos mais doces, sussurrou Bruxilda. Ela sentou em uma pedra almofadada, tirou sua flauta de brisa e tocou uma música suave. As flores começaram a balançar devagarinho, espalhando um perfume que só os corações sonhadores podiam sentir. Ali, até os pensamentos mais agitados se deitavam para descansar. Capítulo 6. O Jardim dos Sonhos. Enquanto Bruxilda tocava, apareceram os guardadores de sonhos, pequenos bichinhos dourados com olhos brilhantes e asas de algodão. Eles guardavam os sonhos bons das crianças. Quando uma criança dormia com o coração tranquilo, um guardador vinha voando devagarinho e levava uma sementinha daquele sonho até o jardim. Bruxilda acenou para eles. Que noite linda, não é? Um dos guardadores pousou em seu ombro e cochichou. Temos uma criança com um coração inquieto. Está com medo do escuro. Bruxilda assentiu. Pegou uma poção azul do seu cinto. Essa é a poção da coragem mansa, feita de luz de vagalume e suspiro de concha. Leve para ela com carinho. E lá foi o guardador, sumindo no céu estrelado. Enquanto isso, as flores do Jardim dos Sonhos continuavam a brilhar, e o céu parecia estar abraçando o mundo. Capítulo 7. A Canção da Coruja. Na borda do Jardim dos Sonhos morava uma corujinha chamada Luma. Ela era bem novinha e, diferente das outras corujas, não gostava muito da escuridão. Bruxilda, disse ela com os olhos arregalados. Às vezes a noite parece grande demais. Bruxilda deu um abraço leve nela, como um cobertor de nuvem. A noite é como uma música. Às vezes começa baixinha e vai crescendo, mas no fim sempre traz silêncio bom. Ela então tirou sua harpa de estrelas e começou a tocar. No escuro mora a calma, no silêncio mora a paz. A noite só quer um abraço para acalmar o que a gente faz. Luma fechou os olhinhos e uma estrelinha pousou em sua cabeça como uma coroa de brilho. Acho que já gosto um pouco mais da noite, sussurrou e dormiu com um sorrisinho no bico. Bruxilda olhou o céu. Ainda haviam muitas luzinhas piscando, muitas aventuras mansas a seguir, mas por hoje a noite estava sorrindo. Capítulo 8. Nuvens de algodão doce. Naquela noite, enquanto Bruxilda voava com sua vassoura Luzia, o céu estava cheio de nuvens cor-de-rosa, fofinhas como travesseiros. Ah, hoje é noite de nuvens de algodão doce, disse ela sorrindo. São as melhores para embalar sonhos doces. As nuvens dançavam devagarinho, sopradas por ventos suaves que pareciam cantar. Docinho, docinho, vem sonhar, com um balanço de nuvem no ar. De repente, Bruxilda ouviu um chorinho baixinho. Era uma pequena joaninha chamada Jojo, que estava perdida entre as nuvens. Eu me distraí com um cheiro gostoso e me perdi do meu sono, soluçou ela. Bruxilda abriu sua bolsinha de veludo e tirou de lá um fio da noite, feito de poeira de estrela e linha de luar. Amarrou uma pontinha na patinha da joaninha e a outra na sua própria capa. Agora você pode me seguir até o seu sonho, disse ela com carinho. E assim voaram juntas pelas nuvens de algodão doce.
caixa de sussurros. Bruxilda tinha uma caixa muito especial. Era pequena, feita de madeira azul clara e com uma fechadura em forma de estrela. Chamava-se a Caixa de Sussurros. Dentro dela, Bruxilda guardava os sussurros mais doces que ouvia pelo mundo. O boa noite de uma mamãe, o te amo de um papai, o shh de um irmãozinho e até o ronronar de um gatinho sonolento. Naquela noite, uma estrelinha mensageira trouxe um pedido. Tem um menininho chamado Nando que não consegue dormir. Ele sente falta da voz da vovó. Bruxilda abriu a caixa de sussurros, procurou com carinho e logo achou um sussurro bem especial. O boa noite, meu amor, da vovó do Nando. Ela soprou o sussurro no ar, que flutuou em forma de coração brilhante, até chegar no travesseiro de Nando. E quando o sussurro chegou, o menininho sorriu e se encolheu debaixo do cobertor. Agora sim, murmurou, fechando os olhos devagar. Capítulo 10. O amigo dragãozinho. Perto da montanha nublada, morava um dragãozinho chamado Fumacinha. Mas não se assuste, ele não era bravo, nem cuspia fogo. Ele só soltava fumacinha perfumada, feita de canela e caramelo. Naquela noite, Fumacinha estava de olhos bem abertos, olhando para o céu. Eu queria ter sonhos como os das crianças. Suspirou. Bruxilda ouviu seu desejo. Ela pousou ao seu lado com cuidado e disse: mas você tem, meu querido. Sonhos de dragão são apenas diferentes. Como assim? Bruxilda pegou uma pena de cisne dourado e fez cócegas no nariz de Fumacinha. Você sonha com voos altos, com nuvens que fazem cócegas nas asas, com castelos de marshmallow e música de trovão macio. O dragãozinho bocejou. Eu nunca tinha pensado nisso, disse, espreguiçando-se. Bruxilda preparou uma almofada de pétalas gigantes para ele e colocou uma pedra quente ao lado, só para deixar tudo bem aconchegante. Boa noite, Fumacinha, que os sonhos te levem bem longe. E ele dormiu, soltando fumacinhas em forma de coração. Capítulo 11. As estrelas que sussurram. Enquanto voava de volta para casa, Bruxilda passou por um corredor de estrelas cintilantes. Essas não eram estrelas comuns, eram as estrelas que sussurram. Cada uma contava uma história diferente, bem baixinho, como se fosse um segredo só seu. Bruxilda parou para escutar uma. Essa aqui está contando sobre uma menina que sonha em voar com pássaros de papel, disse ela sorrindo. Ela anotou a história em seu caderninho de sonhos bons, um livrinho feito de papel de lua. Toda noite, Bruxilda colecionava histórias assim. E quando alguém precisava de uma história para dormir, ela soprava uma do livrinho direto para o travesseiro da criança. Histórias são como canções, dizia ela. Tocam baixinho dentro do coração. E assim, cada estrelinha sussurrava mais uma historinha para que Bruxilda pudesse levar. Capítulo 12. O cacto que queria dormir. No cantinho mais quentinho do Jardim dos Sonhos, morava um cacto pequenino chamado Tico. Tico era simpático, mas tinha um probleminha. Ele era cheio de espinhos e não conseguia se aconchegar direito. Eu quero muito dormir, mas sou todo espetado, reclamava. Bruxilda pensou e teve uma ideia. Ela colheu 4 nuvens pequeninas e fez com elas uma caminha bem macia, toda furadinha no meio, do jeitinho certo para os espinhos de Tico. Depois, cobriu o gato com um lençolzinho feito de pele de vento leve e colocou um sachê de camomila do lado. Tico suspirou, encantado. Acho que já estou. E lá ficou, dormindo em pé, como todo bom gato, mas com um sorriso tranquilo. Bruxilda sorriu também. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um jeitinho só, seu, para dormir bem. Capítulo 13. A noite do relógio sonolento.
de uma colina quietinha, vivia o relógio sonolento. Ele não fazia tic-tac como os outros relógios. Fazia shh, shh, para não acordar ninguém. Mas naquela noite, o relógio estava atrapalhado. Ai, ai, Bruxilda, disse ele quando a bruxinha pousou por ali. Acho que estou marcando a hora errada dos sonhos. Como assim? Perguntou ela, ajeitando o chapéu. Os passarinhos estão dormindo antes dos sapos. Os gatos estão bocejando antes dos ratos. Está tudo trocado. Bruxilda deu uma risadinha baixa. Ora, seu relógio, você só está cansado. Até relógios precisam descansar. Ela abriu sua maletinha e tirou um frasquinho de óleo de flor dos tempos. Passou bem devagarinho nos ponteiros do relógio, cantando baixinho. Dormir também é acertar. O tempo de se desligar. Sonhar é o que nos guia, mesmo em plena noite fria. O relógio bocejou, deu um tique suave e um taque, bem devagarinho. E então fez silêncio. Dormia, enfim, marcando apenas o tempo dos bons sonhos. Capítulo 14. A mala dos sonhos guardados. Em sua casinha na árvore, Bruxilda tinha uma mala enorme, antiga e encantada. Era a mala dos sonhos guardados. Dentro dela ficavam lembranças de sonhos antigos que as crianças tinham deixado para trás, mas que ainda brilhavam como pedacinhos de luz. Olhem só, murmurou Bruxilda certa noite, abrindo a mala. Aqui está o sonho do Léo, que um dia quis ser amigo de uma girafa. E aqui, o da Bia, que voava num balão feito de pirulito. Ela pegava cada sonho com cuidado e o embalava em papel de luar. Depois, colocava tudo em prateleiras mágicas. Se algum dia uma criança se sentisse triste ou esquecida, Bruxilda podia abrir a mala e devolver aquele sonho bom como um presente secreto. Ninguém perde um sonho de verdade, dizia ela. Eles só dormem por um tempo. E assim, a mala se fechava, suspirando satisfeita. Capítulo 15. A baleia que contava histórias. No mar que começa onde a floresta termina, nadava uma baleia muito, muito sábia. Dona Undina, a baleia contadora de histórias. Bruxilda voava até lá, sempre que precisava de inspiração. Dona Undina falava com voz grave e gentil. Hoje ouvi um sonho que descia em forma de conchinha. Era sobre uma criança que queria dormir embaixo d'água. Posso levar essa história comigo? Perguntou Bruxilda. A baleia sorriu e soprou bolhas brilhantes. Dentro de cada bolha, uma palavrinha da história apareceu. Bruxilda colheu as bolhas com uma redinha e guardou tudo num pote de vidro. Essas histórias vão virar sonhos lindos para muita gente. A bruxa e a baleia se despediram com um aceno suave de nadadeira. E enquanto Dona Undina mergulhava, o céu parecia cantar. Capítulo 16. Os pijamas encantados. De volta à sua árvore, Bruxilda resolveu costurar. Ela tinha uma pilha de tecidos especiais, veludo de estrela, renda de brisa e algodão das nuvens. Estava fazendo pijamas encantados. Cada pijaminha era para um sonho diferente. Um era quentinho como abraço de urso, outro fresco como vento de primavera, outro leve como risadinha de bebê. Ela costurava cantarolando: pijaminha, vem dançar no corpo de quem vai sonhar. Traz carinho, traz calor, traz um sonho cheio de amor. Depois dobrava cada um com cuidado e mandava pelas corujas carteiras da floresta. Naquela noite, uma menininha chamada Isa recebeu o pijaminha das nuvens. Quando vestiu, suspirou. Parece que estou dormindo no céu. E era quase isso mesmo. Capítulo 17. A escada para o sonho. Algumas crianças tinham dificuldade de chegar ao sonho. Era como se os sonhos morassem num lugar alto demais, longe demais. Para essas crianças, Bruxilda criou a escada dos sonhos, feita de estrelas cadentes e risadas de lua. Era invisível para os olhos, mas o coração sentia cada
Naquela noite, um menino chamado Tomás não conseguia dormir. Os olhos estavam cansados, mas o sono não chegava. Então, uma escada invisível apareceu em sua janela e ele começou a subir. Degrau de travesseiro, degrau de cheiro bom, degrau de abraço, degrau de canção. Quando chegou lá no alto, havia um tapete de nuvem esperando por ele. E um sonho bom, feito de brincadeira e carinho, o acolheu. Bruxilda, lá de longe, observava com ternura. Subir até o sonho é um jeito lindo de descansar. E o céu inteiro parecia concordar, piscando devagarinho. Capítulo 18. As pintinhas da lua. Numa noite muito especial, a lua chamou Bruxilda para uma visita. Preciso da sua ajuda, minha querida bruxinha, disse a lua suspirando. Estou cheia de pintinhas. Bruxilda olhou com atenção. Eram manchinhas douradas, que só apareciam quando crianças sonhavam com a lua. Isso não é problema, dona Lua, disse Bruxilda com um sorriso. São marcas de carinho. Ela passou a mão devagar nas pintinhas e escutou. Cada uma contava um pedacinho de sonho. Essa aqui é da Aninha, que sonhou que plantava estrelinhas no seu quintal. E essa é do Dudu, que brincava de esconde-esconde com você, dona Lua. A lua deu uma gargalhadinha prateada. Então não preciso limpar? Claro que não. Cada pintinha é um sonho que brilhou forte. A lua ficou tão feliz que piscou bem devagar e iluminou a noite com uma luz bem suave, perfeita para dormir. Capítulo 19. A lojinha dos bocejos. Perto do Jardim dos Sonhos, escondida entre duas árvores cantoras, havia uma portinha bem pequenina. Era a lojinha dos bocejos. Bruxilda passava lá de vez em quando para renovar seu estoque. Boa noite, senhora Sonância, disse Bruxilda entrando. Como vão os bocejinhos? A dona da lojinha era uma senhora com cabelo de algodão e olhos de estrela. Ela respondeu com um bocejo bem educado. Estão prontos. Temos bocejos quentinhos, bocejos com cheiro de lavanda e até os bocejos sussurrados. Bruxilda comprou um pacotinho de cada. Esses vão direto para as almofadas das crianças agitadas, disse. E enquanto a bruxinha saía da lojinha, um pequeno bocejo escapou do pacote e flutuou até uma janelinha aberta. Lá dentro, uma menininha soltou um ram e fechou os olhinhos, sorrindo. Capítulo 20. O passarinho que cantava. Silêncio. Certa noite, Bruxilda encontrou um passarinho muito diferente. Ele não piava, não cantava, nem fazia barulho. Seu canto era o silêncio. Você canta silêncio? Perguntou ela, encantada. O passarinho balançou a cabecinha e, ao abrir o bico, tudo ao redor ficou mais calmo. As folhas pararam de se mexer. Os grilos descansaram. Até as estrelas piscaram mais devagar. Que música linda! Murmurou Bruxilda, embalada por aquele silêncio. Ela pediu ao passarinho que a acompanhasse em sua próxima visita. Na casa de um menino agitado, cheio de brinquedos espalhados e olhos bem abertos, o passarinho pousou na janela. Cantou seu silêncio, cantou sua calma, cantou o vazio quentinho que existe antes do sono. E logo, o menino dormia tranquilo, abraçado com seu urso. Capítulo 21. A chuva de meias. Uma nuvem travessa apareceu certa noite e começou a chover. Meias fofinhas. Bruxilda olhou para cima e riu. Ah, só pode ser obra do Nuvemeco, disse, apontando para uma nuvem gordinha e sorridente. São meias encantadas, disse Nuvemeco. Cada par faz cócegas nos pés e espanta os pesadelos. Bruxilda recolheu algumas meias voadoras com sua vassoura luzia e foi entregá-las para quem mais precisava. Um menininho que tinha medo do escuro ganhou um par de meias laranja, quentinhas como abraço de vó. Uma menina que tinha sonhos agitados ganhou meias azuis, que cantavam
22. A caneca de leite das estrelas. No final de muitas noites, Bruxilda gostava de tomar algo quente antes de dormir. Ela ia até a fonte das estrelas cansadas, onde caía um leitinho morno, leitoso e brilhante. Um copinho, por favor. Pedia com delicadeza à fonte, mas naquela noite a fonte estava chorosa. Ninguém tem vindo buscar meu leite. Será que as crianças não gostam mais? Bruxilda pensou, depois sorriu. Talvez elas tenham esquecido o quanto isso acalma. Vou lembrar a todos. Ela preparou pequeninas canecas encantadas, uma para cada travesseiro. Quando as crianças fechavam os olhos, a caneca aparecia, cheia de leite morninho e sonhos doces. Um golinho de estrela ajuda a dormir melhor, dizia a bruxinha. E a fonte voltou a sorrir, jorrando seu leitinho com alegria. Capítulo 23. O menino que dormia de ponta cabeça. Bruxilda recebeu um bilhetinho voador naquela noite. Era de um menino chamado Caio, que dizia: Querida Bruxilda, meus sonhos estão todos de cabeça para baixo. Acho que estou dormindo errado. Bruxilda chegou voando e viu Caio no quarto. Os pés no travesseiro, a cabeça nos pés, o cobertor enrolado como um caracol. Ah, Caio, não existe jeito errado de dormir, mas talvez seus sonhos estejam embaralhados. Ela abriu seu guarda-sonhos e procurou. Sonho de dragão. Não. De bicicleta. Também não. Ah, aqui está. Sonho de roda gigante. Ela espalhou o sonho sobre a cama e girou o colchão bem devagar. Tudo ficou de pé novamente, inclusive o sono. Caio bocejou, sorriu e finalmente deitou direitinho, com o travesseiro sob a cabeça e o cobertor até o queixo. Agora sim, disse ele, fechando os olhos. Bruxilda piscou e partiu, deixando um rodopio de estrelas no ar. Capítulo 24. O guaxinim que perdeu a hora. Num cantinho da floresta, um pequeno guaxinim sonolento se espreguiçava debaixo de uma pedra brilhante. Bruxilda, socorro! Perdi a hora de dormir, ele disse, com olheiras de luar. Que horas você foi se deitar? Perguntou ela, pousando suavemente. Acho que... Ainda não fui. Bruxilda abriu seu relógio de dormência. Estava marcando. Hora de fechar os olhinhos. Venha cá, guaxinim, disse ela, puxando uma rede de descanso feita com fios de sonho. Ela cobriu o pequeno com folhas de outono e ninou com uma canção bem baixinha. Hora de dormir. O mundo vai se aquietar. No seu cantinho macio, você vai sonhar. O guaxinim bocejou, virou de ladinho e adormeceu com um sorrisinho. Bruxilda, então, pendurou um sininho de vento sobre o galho, só para ele acordar na hora certa do dia. Sussurrou. Capítulo 25. A borboleta do sono leve. Certa noite, uma borboleta prateada pousou na janela de Bruxilda. Tenho asas leves como vento e sonho fácil, mas não consigo dormir, disse a borboleta, muito cansada. Você sonha acordada demais, respondeu Bruxilda com doçura. Ela levou a borboleta até o campo das pétalas sussurrantes. Ali, as flores sussurravam palavras como descansa, flutua, dorme, calminha. A borboleta deitou-se numa pétala grande como um tapete e fechou as asinhas devagar. Bruxilda passou um pozinho de flor do sono em volta e disse: agora, voe só dentro de seus sonhos. A borboleta suspirou, virou um pontinho de luz e dormiu tão leve que nem tocava o chão. Capítulo 26. A canção da vassoura. Luzia. Toda noite, Luzia, a vassoura de Bruxilda, cantava baixinho enquanto voava. Ninguém percebe, mas ela também faz ninar, dizia Bruxilda. A canção de Luzia era assim: vamos subir, vamos sonhar, no céu azul vamos balançar. As crianças que estavam quase dormindo ouviam a melodia no coração.
E então, mesmo sem saber, fechavam os olhos e se sentiam como se estivessem voando devagar no céu da noite, com Luzia ninando por entre as estrelas. Bruxilda gostava de dizer que não é só mágica que embala o sono, é a música da calma. E Luzia, feliz, continuava sua dança aérea noite após noite, assobiando com o vento. Capítulo 27. A sacola dos Esse. Bruxilda tinha uma sacola especial chamada Esse. Lá dentro, guardava todos os pensamentos que atrapalhavam o sono. E se eu não acordar a tempo? E se eu esquecer meu brinquedo? E se o monstro voltar? Quando alguém tinha um pensamento assim, Bruxilda passava voando, esticava sua sacola e dizia: pode colocar aqui dentro, eu guardo para você. As crianças colocavam seus e se na sacola e ela ficava um pouquinho mais pesada, mas o coração delas mais leve. Depois, Bruxilda jogava tudo no Lago do Descanso, onde os Esse viravam bolhas que estouravam de mansinho. Ninguém precisa dormir carregando o mundo nas costas, dizia ela. E assim, mais uma noite seguia tranquila.